Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Projeto Australiano, galera. Projeto Australiano na área novamente aí, ó. E aí, galera, vamos que vamos. Mais um vídeo aí no canal, hein? Então, quero estar compartilhando com vocês hoje os novos integrantes da nossa criação, né? No último vídeo que eu postei, falando aí sobre o nosso primeiro lutino, que veio junto com um grupo, né, de periquitos que eu consegui com um amigo, né? Vou colocar para vocês aí, pra vocês verem a imagem aí desse grupo aí que eu peguei. São periquitos top, colorações bem bonitas, tá vendo? Bem bacana. E valeu muito a pena, né? Valeu muito a pena essa questão da troca que eu fiz com ele. Na verdade, eu fiz uma troca, eu peguei alguns periquitos do Projeto Australiano que interessava a ele e peguei esses periquitos que me interessaram muito, né? Inclusive, no meio desses periquitos veio um periquito lutino, né? O nosso primeiro lutino, que eu já soltei na nossa criação aí em colônia, e inclusive ele já está bem adaptado, né? Ele está bem adaptado, é um periquito muito bonito, é um periquito que chama muita atenção, né? E eu não tinha esse periquito na minha criação, né? Como eu falei com vocês, eu tenho, no caso, na minha criação, o albino face amarela tipo 2. Eu tenho um macho, né, que eu adquiri do Criatório Souza, acabei ficando com ele. E tenho também uma fêmea, né, que inclusive ela teve um filhote e eu dei esse filhote, né, vamos ver se eu coloco para vocês a imagem aí do filhote. Ele já estava se alimentando sozinho e eu fiquei só com o irmão dele aí na criação e passei o filhote para o Criatório Souza para poder ficar com o macho, né, que eu acabei casando com a albina, que também vou colocar para vocês aí verem, né? Mas enfim, além dos periquitos que eu peguei com esse amigo, né, fiz a troca com um amigo, tem também os filhotes que eu não consegui fazer a atualização para vocês, como eu já tinha falado, que acabou integrando também junto com esses periquitos, além de alguns periquitos que eu adquiri do Criatório Souza, que eu também não fiz a atualização, apenas coloquei na criação. E acabei soltando também os periquitos que estavam, as fêmeas que estavam em descanso, eu acabei soltando, no caso, dentro do viveiro aí, para eu acabar de fazer a última reprodução, né, agora de dezembro. Eu quero estar finalizando, né? E vou colocar para vocês, né, no próximo vídeo que eu for fazer, eu vou estar falando com vocês sobre esses casais, né, que estão já com alguns com ovos, alguns com filhotes dentro dos ninhos, mas no próximo vídeo eu explico melhor. Mas para agora eu gostaria de estar compartilhando com vocês esses filhotes que estão soltos na criação. Então, os filhotes, como eu falei, né, são filhotes do Criatório Souza, que eu coloquei, são filhotes que eu adquiri com um amigo, e os filhotes do Projeto Australiano, né? Então, todos integrados, né, como são periquitos jovens, né? E tá aí, né, a integração deles. Eu coloquei bastante casinhas para não ter problema, porque algumas fêmeas jovens e outras também que já estão na fase de reprodução ficarem entrando uma no ninho da outra e acabar tendo mortes e tal, eu preferi deixar uma quantidade de casinhas suficiente para atender a todos. Eu tô com a maioria dos meus periquitos soltos. Os periquitos que estão nas gaiolas são periquitos que estão em fase de reprodução, como eu já tinha falado, querendo tirar algumas mutações diferentes, em especial da linha azul. Mas eu sei que é um processo lento, né? Como eu já falei com vocês, os periquitos da linha verde, na minha opinião, são periquitos mais resistentes, porém os periquitos da linha azul, né, e até os periquitos da linha verde mais colorido, como arlequinos ou de outras mutações, o próprio lutino, né, que é muito bonito, né, e como eu falei, é difícil estar tirando, né, essa coloração, pelo menos para mim aqui. Eu quero melhorar cada vez mais a minha criação.
né, pelo meu gosto mesmo, né? Eu gosto muito de ver a variação das cores. Então, é por esse motivo que eu quero estar diminuindo os periquitos da linha verde, né? Os periquitos simples, né? Gostaria muito de estar com mutações em especial, o cintilante bem marcado, né? Eu gosto muito do cintilante bem marcado e não tenho nenhum desse cintilante bem marcado na minha criação. Mas os arlequinos, como eu falei, né? A mutação arlequino dominante ou recessiva eu tenho. E tenho também outros periquitos, como o Fugore, né? O arco-íris, que são periquitos bem bacanas. Eu estava com dúvida, né, em acabar com a criação em colônia, deixando o viveiro somente com filhote e fazer toda a minha criação em bateria de gaiolas. Era um desejo que eu tinha de fazer, porém eu acabei desistindo porque a criação em gaiola demanda muito tempo e acaba que meu tempo é limitado devido aos compromissos que eu tenho. Eu vou manter a criação em colônia e provavelmente agora no final de dezembro eu pretendo estar apresentando para vocês os filhotes, né, que com certeza vão estar nascendo dessa leva aí, que ainda tem, né, alguns ninhos ali, como eu falei. E depois disso pretendo estar retirando todas as casinhas e fazer uma manutenção, né, para ano que vem estar voltando novamente com a criação em colônia. Eu não sei se você cria o seu periquito livre no seu apartamento, na sua casa, se você possui um periquito, se você possui 2 periquitos, né? Quantos periquitos você possui? Deixa no comentário aí qual é a sua opinião, né? O que você acha. Como eu falei, eu crio periquitos australianos há muito tempo, mas só agora que eu venho me dedicando de uma forma mais integral, né? Antes eu criava os periquitos assim, muito de hobby mesmo, né? Tinha ali um viveiro com alguns periquitos para alegrar, né? Sempre gostei muito, né? Já tive periquito de várias cores, mas só periquitos simples. Esses periquitos com mutações mais raras, né? Sempre foi muito mais complicado. Mas agora, né? Com essa quantidade enorme de pessoas criando periquito australiano, vem aumentando o número de mutações, né? Assim, vem se tornando mais comum, né? Você consegue chegar numa loja de ração, numa loja de pet, e você consegue encontrar periquitos com colorações bem bonitas. Mesmo não tendo muito tempo para estar fazendo muita coisa que eu gostaria de fazer na minha criação, a minha criação ela tá bem bonita, pelo menos para mim ela tá bem bonita. Eu gostaria muito de estar levando toda essa criação para um espaço onde pudesse bater luz do sol, mas no momento, devido ao trabalho que eu desempenho aqui no Rio e devido a alguns compromissos que eu tenho, eu não consigo tirar essa criação e levar para um outro lugar. Até porque o periquito australiano ele faz muito barulho, ele faz muita sujeira e não dá para colocar a criação em qualquer lugar porque acaba incomodando vizinhos, né? E acaba também atraindo predadores, em especial ratos, né? Os roedores. Então, criando nesse local que eu coloquei, eu consigo minimizar os impactos dos predadores, além de não estar incomodando os vizinhos. Mas eu pretendo sim melhorar a minha criação. Quando essa criação estava em Saquarema, né? Vou colocar para vocês o vídeo aí de Saquarema, um viveiro bem bacana. É o vídeo que aparece na abertura, né? Na abertura aquela criação é em Saquarema. Então, uma casa muito boa, né? Um viveiro bem bacana que eu consegui fazer lá. E os periquitos recebiam a luz do sol. Eu deixava um espaço lá. Lá no primeiro vídeo, tá? Vocês assistem o primeiro vídeo.
onde os periquitos tinham muito mais acesso à chuva, ao sol, né? Era bem bacana. E é isso, né, cara? Você que já criou periquito australiano, ou você que tem periquito australiano, se você tem mais de um periquito, né? Se você tem um casal, 2 casais, né? Ou se você mesmo não sabe ainda o sexo do seu periquito, busca entender um pouco mais sobre a sua ave. Dá uma olhada, tem vídeo aqui no canal explicando. Existem outros vídeos também aí na internet para você buscar informação sobre a sua ave. Quanto mais você conhecer o seu animal, em especial o seu periquito australiano, vai ficar mais fácil para você conseguir dar a ele uma atenção melhor. O segredo para você obter sucesso na sua criação depende do tempo que você se dedica fazendo a manutenção, que tem que ser feita, né? O manejo precisa ser feito. Quanto de tempo você se dedica à sua criação? E para você que tem uma quantidade menor, eu tenho 2 casais, 3 casais, ou até mesmo você que tem um casal, é importante dar atenção para sua ave. Se você tem uma ave, você tem que dar atenção para sua ave. Como eu já falei aqui no canal, uma ave demanda uma interação ainda maior. Os periquitos australianos, lá na Austrália, formam bandos de milhares. Então não adianta você querer criar a sua ave sozinha, encher a gaiola com um monte de brinquedo, com um monte de coisas, botar uma variedade enorme de comida. Seu periquito vai ter problema, vai ficar muito gordo, de repente não vai querer comer, vai estar sofrendo pela solidão. Então é importante interagir com a sua ave, é importante observar a sua ave para você saber qual o manejo correto. E eu quero muito melhorar cada vez mais a minha criação, como eu falei para vocês, só que para minha realidade no momento, a criação em colônia é a melhor opção. O manejo que eu venho fazendo, para mim, eu acho que eu ainda preciso melhorar muito. Até porque a instalação que os meus periquitos se encontram não é uma instalação adequada, não é uma instalação correta, mas acaba que eu estou engolido pelas tarefas do meu dia a dia e não consigo ter o tempo certo para estar fazendo o manejo correto. Então eu estou compartilhando com vocês para que vocês saibam que não existe um especialista, um profissional, entendeu? Na área da criação de periquitos australianos. Apesar de ser uma ave muito barata, por exemplo, eu moro no Rio de Janeiro. O periquito aqui, né, a ave aqui, ela está custando em média 50, 60 reais, um periquito australiano, tá bom? Nas lojas de ração aqui próximo da minha casa, esse é o valor. E quando você decide, eu tive filhote, e você vai vender para a loja de ração, eles querem pagar 15 reais, eles querem pagar 20 reais, né? E aí compensa, né? Então é importante você buscar qual é o valor da sua ave. Quando eu falo de valor, não estou falando do valor financeiro, eu estou falando de hobby, eu estou falando de gosto. Eu particularmente não crio os meus periquitos no intuito de simplesmente comercializar. Sim, eu pego alguns periquitos que não me atendem dentro da minha criação, vendo. Eu tô com periquitos que de repente eu já não quero mais por conta da cor, coisa parecida. Eu vendo, eu troco, mas se eu tiver o intuito de fazer da minha criação comércio, cara, eu vou precisar de muito mais tempo, eu vou precisar de instalação maior, eu vou precisar entrar em contato com fornecedores para buscar alimento num custo melhor. O custo da ração está muito elevado, a mistura de periquitos está muito caro, entende? E depois até eu faço um vídeo para vocês explicando um pouco melhor
se vale ou não vale a pena a criação de periquito australiano. Mas enfim, mesmo com todos os obstáculos, mesmo com toda a dificuldade, eu aconselho para você, seja um criador e colha os frutos desse hobby. Se você, no caso, está estressado, se você anda sem propósito, se você... Cara, essas aves são maravilhosas, são aves brincalhonas, são aves que gostam muito de estar interagindo, são aves extremamente inteligentes. Então, assim, você tem um cantinho na sua casa, dá para criar um periquito e você vai ter tempo para brincar com esse periquito, para dar atenção para esse periquito, vai lá, se torna um criador. Ah, você consegue ter 2 aves, vou pegar um casal. Busca vídeos, se informa, dá uma olhada aqui no canal, tem muita coisa bacana que você vai gostar. Faça isso. Então, galera, para o vídeo não ficar muito longo, tá? Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, ó, já dá aquele seu like aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para dar aquela força. Envia esse vídeo, né, para quem você acha que gosta também desse tipo de conteúdo. Isso acaba dando uma força no nosso canal, tá bom? Mas fique com Deus. Papai do céu abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo? Que nesse final de ano aí seja maravilhoso para todos nós. E é isso aí, galera. Continue fazendo bem. Vale muito a pena fazer o bem, tá, galera? Tem muita gente convencendo a gente que não vale a pena ser justo, não vale a pena ser honesto. Pelo contrário, galera. Faça o seu melhor. Dê o seu melhor. Seja a sua melhor versão. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Valeu, galera.